E aí, tudo bem? Hoje no Conferido eu vou falar sobre o livro Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. É isso aí, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. O livro da Louise Duncan saiu agora no relançamento, na verdade, pela Editora Planeta. Aliás, queria agradecer muito a Editora Planeta por ter mandado o livro para mim. Esse livro faz parte da coleção Planeta Minotauro, que é mais focada na cultura pop e tal. E ele é o livro que serviu de base, então, para os filmes que a gente conhece, né? Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Teve uma série recente também agora no Amazon Prime, mas a série não deu muito certo, não foi pra frente, mas também foi baseada nesse livro. Ele tem algumas diferenças aí bem marcantes em relação à história que a gente viu no cinema, mas mesmo assim ele não deixa de ser muito legal para você que ama os filmes. Então ele funciona muito bem para quem é fã dos filmes e funciona muito bem para quem é fã de uma boa leitura. Por que ele funciona para quem é fã dos filmes? Porque a base da história é a mesma, apesar de algumas grandes diferenças, por exemplo, o acidente ali que acontece com os jovens protagonistas, a resolução, né, de como que eles começam a ser perseguidos, quem que está perseguindo, tem todo um outro contexto, porém é muito legal ver, porque você consegue enxergar os personagens do filme nessa situação, é como se fosse quase que um universo paralelo, né? Como hoje tem muito multiverso aí, você vê uma outra versão da história, então a gente que está lendo fica querendo saber o que vai acontecer, porque tem essas diferenças aí no modo como a história acontece, em alguns detalhes em relação ao filme. E para você que não viu o filme, que gosta de um bom suspense, ele não é muito grande, a leitura é fácil, e ele não é pesado como o filme. O filme foi para um lado mais slasher, né? O assassino começa a perseguir esses jovens e tal. Já aqui a gente vê uma coisa mais investigativa, você desconfia de algumas pessoas, mas não é aquela coisa de uma morte atrás da outra. O livro não é gráfico, é uma coisa que eu gosto bastante desse tipo de livro, que ele descreve o ambiente, os personagens, mas não fica se apegando tanto aos detalhes. Tem gente que gosta muito de quando esmiuça, né, cada detalhe de um objeto, alguma coisa para você conseguir enxergar melhor, mas aqui não. Então não fica, né, o que eu considero que poderia de repente virar uma leitura um pouco cansativa. Não é, ele flui muito bem, você consegue ler, como dizem assim, num dia só, você acaba lendo esse livro porque é muito gostoso, passa rapidinho e você fica curioso para saber o que vai acontecer. Bom, se você não conhece a história, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Ano Passado, conta a história então de 4 jovens adolescentes que pegam o carro, saíram de uma festa, 2 meninos e 2 meninas, e acabam atropelando alguém no meio do caminho, numa estrada, né, numa curva, e aí eles vão ver que tem uma vítima ali e eles resolvem não ajudar. Eles falam, não tem o que fazer, a gente não vai conseguir ajudar, a gente só vai se prejudicar, então vamos ligar para a polícia, para os bombeiros, e aí eles que ajudem essa pessoa que foi atropelada. E aí, depois de um ano que acontece isso, né, eles não foram descobertos, que foram eles que atropelaram e fugiram, né, o que é crime, e aí eles começam a receber alguns recortes de jornal, bilhetes, falando, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E aí as coisas começam a ficar apertadas, né, porque eles ficam muito preocupados que alguém descobriu, até que um deles sofre um atentado violento. E aí tudo começa a ficar mais preocupante. Será que essa pessoa sabe o que a gente fez e quer fazer justiça com as próprias mãos? Pois é, essa é a linha que segue o filme e que segue o livro. Eu não vou falar aqui das diferenças, porque eu acho que é legal você ler e ter essa surpresa. Tipo, você vê, peraí, nossa, caramba, isso é diferente e tal. Então eu não vou dar spoiler aqui não. O que eu posso falar é que o livro começa com a personagem Julie, ou a Jules, que passou numa faculdade, ela vai sair da cidade dela, ela não vê a hora de sair da cidade, porque depois que acontece esse acidente, os jovens meio que se separam, sabe? Eles fazem um pacto de não falar pra ninguém o que aconteceu, e aí uns concordam com o pacto, outros não, né? Tem gente que achava melhor contar pra polícia, tem outros que preferem não falar nada, então isso afasta eles, os casais acabam se separando e o cara vai morar numa outra cidade, a menina ficou na cidade, mas ela quer sair de lá, então ela aplicou para uma faculdade e ela foi aprovada. O livro começa com ela sendo aprovada, ela recebe 2 cartas, uma de aprovação e uma com essa ameaça de eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Então o livro já começa aí nesse suspense. E o outro casal continuou junto, eles ainda são um casal, mas eles se afastaram da Jules. Então é a Jules, o Ray, que é o que foi morar em outra cidade, e tem o Barry e a Ellen, que ainda permanecem como casal. Mas depois que essas coisas começam a acontecer, né, isso que eu falei, tudo de alguém ter descoberto, né, ou pelo menos parecer que
que foi descoberto que eles fizeram, eles acabam se encontrando de novo para perguntar, ué, você contou para alguém? Quebrou o pacto? Será que alguém descobriu? Quem que pode ser? Né? E na verdade eles ficam tentando imaginar se realmente alguém sabe ou se é uma coincidência. Sei lá, se é alguém pregando uma peça, alguma coisa nesse sentido. Será que é algum deles sacaneando? Será que é alguém, né? Porque tem a irmã da Ellen, por exemplo, que é a Elsa, que é uma personagem super ciumenta. Tem o Bud também, que é um novo namoradinho ali da Jules, e ele também é um pouco suspeito. Aí o Collie, que é um cara que conheceu a Ellen lá no lugar onde ela mora. A gente vai tentar entender esse quebra-cabeça, o que está acontecendo, quem que está por trás desses bilhetes, né? E qual que é o desfecho de tudo isso, né? Quem que vai sofrer as maiores consequências, a polícia vai descobrir, será que todos eles vão ser assassinados? No filme a gente já sabe o que acontece, mas o livro, se você não conhece, você vai ter bastante surpresas pela frente. É legal, como eu falei, tem algumas diferenças não só na história, mas também diferenças físicas dos personagens, então a descrição deles a gente vê que são diferentes em relação ao filme. É legal também que fica muito claro aqui como eles são amigos, mas ao mesmo tempo eles têm uma certa distância um do outro. A gente vê que eles questionam um pouco se podem confiar, tipo, o Barry namora a Ellen, mas ele pensa sempre em terminar com ela, ele fica com ela por causa de um certo status e também porque ela ficou do lado dele naquele momento de aflição que eles passaram. Você vê que eles talvez sejam amigos por acaso do destino, será que eles realmente são amigos para a vida inteira? Então é legal isso também, além de todo o momento que eles estão passando de será que alguém descobriu o que a gente fez? Tem ainda esses atritos, né, na relação entre eles mesmos, tipo, será que eles podem confiar um no outro? A gente também tem um panorama geral, assim, ao redor deles, né, da relação com os pais, ou um irmão, alguma coisa nesse sentido também aparece aqui no livro. Como eu falei, se você não conhece nada da história, o livro por si só já é um ótimo suspense, e se você conhece o filme, você vai ter a curiosidade de ver o que é diferente, né? Como que vai terminar todo esse mistério. Então é isso, fica a dica aí. Eu mais pra frente vou mostrar minha coleção em relação aos filmes. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, eu tenho as mídias físicas, trilha sonora, revista. Aí novamente eu mostro esse livro aqui para mostrar toda a minha coleção completa, mas já fica a dica, vai atrás do seu, porque vale bastante a pena. Esse já pode ser considerado um clássico do terror. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, I Know What You Did Last Summer. Então, obrigado de novo, Editora Planeta, por ter me mandado o livro, gostei muito da leitura e recomendo. Quem segue o canal aqui sabe que eu sou muito fã do gênero de filmes slasher, principalmente esses dos anos 90, 2000, ali, Pânico. Quem acompanha aqui já viu meu Esquenta Pânico, sabe que eu adoro Lenda Urbana, todos esses filmes aí, e eu sei que vocês fizeram no ano passado também. Tá junto nesse bolo dos filmes de terror que eu mais gosto. E recomendo pra você também, se você já leu o livro, ou vai ler, ou quer comprar, me fala aí nos comentários o que você achou, e eu te vejo no próximo vídeo.